Bom, gente, bom dia. Acho que dá para a gente ir começando, né? O pessoal vai ter mais, o pessoal que for chegando, a gente vai admitindo aqui na sala. Tema de hoje, nós vamos fazer um tipo de reclamação trabalhista, onde nós vamos, em tese, pleitear dois tipos de pedidos diferentes, com reflexos também conjugados, né? Isso é muito comum, né, nas reclamações trabalhistas, você às vezes ter mais de uma temática, né, às vezes, por exemplo, verba rescisória e hora extra e adicional de periculosidade, que vai ser o nosso exemplo, adicional de salubridade e diferenças salariais. Então, são várias hipóteses aí que a gente pode ir desenvolvendo, né, é que, como eu digo, no começo, o importante é a gente ir adquirindo a técnica ponto a ponto. Depois, mais para frente, mais para o final, aí a gente já faz uma petição inicial mais robusta, mais cheia de detalhes, tal, com bastante variação, pedidos, como se fosse para a OAB. Quando chegarmos às contestações, que serão trabalhadas oportunamente, né, durante o próximo semestre, aí nós já vamos fazer, por exemplo, contestações com modelos da própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? E aí vocês vão ver a complexidade é um pouco maior, mas é por isso que a gente vai paulatinamente, ponto a ponto, dia a dia, né, desenvolvendo a nossa técnica até que ela fique aprimorada, como tem que ser, né? É assim que a gente aprende. Então, no tema de hoje, nós trataremos de eu vou fazer uma breve revisão aí com vocês de dois temas de direito material, sobre os aspectos práticos, né, e especialmente como você, no seu dia a dia aí da sua atuação profissional, por exemplo, você teria a capacidade de, né, intuir que aqueles direitos devem ser postulados em favor do empregado, e de que maneira você fazer uma inicial, né, que objetive uma abrangência toda, com todos os reflexos e a mais completa possível. Vamos lá, já estamos com 28, podemos já fazer a nossa tela aqui. Então, o tema de hoje vai ser uma reclamação trabalhista com adicional de periculosidade e horas extras. Eu vou tratar primeiro da periculosidade e depois das horas extras, dando explicações para vocês no sentido de, assim, no sentido prático, para você assim, intuir e falar, puxa, aqui tem hora extra, né? Como eu descubro, como eu investigo a hora extra, né? Quais as excludentes que vão dizer que, embora pareça que tem hora extra, mas não tem. Então, a gente vai tentar entender isso tudo aí, colocando ponto a ponto. Em primeiro lugar, vamos falar da periculosidade. A periculosidade, nós comentamos ela de passagem quando falamos da insalubridade nas aulas passadas, né? Ela está próximo dos próprios, os artigos que tratam dela estão próximos e, de certa forma, até misturados com os artigos que falam sobre a insalubridade. E ela tem como característica também ser averiguada, né, somente através de perícia técnica. Então, o que a gente viu lá na insalubridade não vai ser necessário que a gente repita aqui, apenas a gente vai focar mais a nossa mente aqui nas hipóteses de cabimento. Lembrando que as mesmas regras que eu passei para vocês lá da insalubridade, ou seja, perícia obrigatória, feita por engenheiro com pós-graduação em segurança do trabalho ou médico do trabalho, que não pode ser deferida de plano, tem que fazer a perícia é exigência legal. Então, esses detalhes que nós já vimos lá atrás continuam válidos aqui. A única coisa que difere a insalubridade da periculosidade, além do valor que vai ser pago ao empregado, é as condições e o agente ao qual ele é exposto. Né? Nós vimos lá que agentes que causam, de alguma forma, né, um risco à saúde pela permanência no contato com ele durante muito tempo. A gente falou do ruído, falou do calor, falou do contato com agentes infectocontagiosos ou patogênicos, né, produtos químicos. Então, isso tudo causa insalubridade, porque pode causar um problema para a pessoa. A periculosidade, ela tem um conceito diferente. Tá? É do seguinte, olha, todo aquele
que por sua natureza o método de trabalho implique risco acentuado em virtude permanente do trabalhador a contato com inflamáveis, explosivos, rede elétrica, roubos ou atividades em motocicleta, a gente vai descrever um por um, ensejam a percepção do adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, como eu falei, ele vai ser sempre aferido mediante a perícia técnica e a descrição do que é inflamável, do que é explosivo, do que é rede elétrica, do que é atuação em segurança pessoal, patrimonial ou trabalhos em motocicletas, os motofretistas, né, estão descritos na NR 16. NR, só para lembrar, é norma regulamentadora, né? O antigo Ministério do Trabalho, em conjunto com vários outros setores estatais, com uma equipe multidisciplinar, eles regularmente revisam, né, essas normas regulamentadoras, e nela eles inserem aquelas situações em que o trabalhador tem um contato com um determinado agente, a gente vai falar já sobre eles, nós vamos falar já sobre eles, e define o que é agente inflamável, qual a quantidade mínima para poder caracterizar a periculosidade, o que é o explosivo, o que é rede elétrica, etc. Então, vamos dar os exemplos mais comuns, mais simples, né? Os mais antigos. Anteriormente, tanto o roubo ou violência física na atividade profissional de segurança pessoal e a questão dos motofretistas, elas foram incluídas recentemente, 2012 e 2014. Anteriormente, essas categorias até tinham, em algumas situações, um adicional que era negociado pelos sindicatos. Agora não, porque decorre de exigência legal e não há mais assim, a questão da negociação dele em si. Então, a pessoa que está em contato com inflamáveis, e aí existe uma questão da quantidade, a gente não precisa ficar decorando aqui, mesmo porque são várias hipóteses, quando é tanque submerso, quando é tanque exposto, quando tem bacia de contenção, tem várias hipóteses aí para que você enquadre ou não a pessoa com direito adicional de periculosidade, né? Vai depender muito da quantidade do inflamável. Normalmente os inflamáveis são aquelas substâncias, gasolina, thinner, querosene de aviação, óleo diesel, etc. São thinner, né, álcool e tal. São esses elementos que, por sua característica, né, são inflamáveis, podem inflamar, né, e causar um grande incêndio, inclusive até combinado com uma explosão, etc., né? Como é que a gente vai saber se tem ou não? Não tem jeito. Se você recebe a informação do seu cliente, você tem que tentar obter dele o máximo de detalhes possível. Por exemplo, você dizer para você, olha, eu que era responsável pelo abastecer, a empresa, ela mantinha um tanque de combustível de óleo diesel dentro dela de 4.000 litros. Era um tanque externo e a gente fazia o abastecimento de todos os caminhões e coisas que chegavam lá. E quem fazia era eu, muitas vezes, né? Às vezes eu tinha que ir lá e fazer. Quantas vezes por dia? Ia lá umas 3, 4 vezes e tal. Então, por exemplo, é um tipo de situação que o cara fica exposto ao risco, tipo durante 1 hora por dia, 2 horas por dia, e ensejaria em tese a periculosidade, né? Tal tanque e tal. Então, você precisa ouvir a descrição do fato e ver se você consegue enquadrar de alguma maneira nisso. Outra hipótese também, menos frequente, né, que aqui no Brasil a gente até tem, mas não tem com tanta frequência, é a indústria bélica, né, com o contato, por exemplo, com explosivos, sejam para natureza bélica ou para a própria construção, né, por exemplo, porque nem tudo de explosivo que se faz é só para uso por forças do exército, polícia, etc. Tem muita construção civil, principalmente pedreiras, etc., usa muito. Também explosivos, especialmente no formato TNT, né, que a gente chama. Então, quem trabalha, quem manuseia, quem está em contato com isso, também, mesmo que não seja num período muito longo, mas estando em contato, ou de forma durante todo o dia do contrato, ou parte do dia, em tese tem direito à percepção do adicional de periculosidade, né? Então, os explosivos. Pólvora, trinitrotolueno, quem fabrica espoletas, C4, todo tipo de explosivo aí que existe, né? Lá na NR tem a descrição delas, e aí tem a distância, o quanto você manuseia, de que forma, etc., né?
quem trabalha na fábrica de cartuchos, por exemplo, né? Todos acabam tendo direito a um adicional de periculosidade. E o outro também, que às vezes enseja alguma discussão, é a questão da rede elétrica, né? A rede elétrica, para que esse empregado tenha direito ao adicional de periculosidade, ele tem que estar manuseando ela de forma que ela esteja energizada, né? Se é alguém que apenas faz uma montagem, por exemplo, passa os fios tal, mas ninguém não está ligado, não tem nada, pode ser que é provável que o perito não enquadre nesse tipo de adicional. Outra coisa, né? Não é necessário, lógico, é esperado e é mais comum que os eletricistas ou atividades correlatas, né, técnicos em eletricidade, eletrônica, eletricistas, sejam os que estejam manuseando equipamentos com a rede elétrica energizada. Mas muitas vezes na área industrial não é incomum, né, se tiver alguém que trabalha na área industrial pode confirmar, que operadores que fazem as operações das diversas máquinas, etc., também manuseiam a rede elétrica energizada, às vezes fazem parada técnica, tem ele que vai lá desligar a fonte primária, desliga às vezes faz passagem de corrente de uma subestação para outra, eles acabam tendo um treinamento para isso, e aí pela natureza, porque como eles estão fazendo também contato com rede elétrica energizada, eles também terão direito à periculosidade, né? Eu lembro que, na prática, eu tive uns casos desses há um tempo atrás, né, do pessoal da área industrial, e depois de um tempo, por conta até dos processos, né, quero crer eu, né, que eles alteraram e aí apenas o pessoal acabaram contratando uma equipe própria para isso, de eletricistas, que daí passaram a fazer aquilo. E esses profissionais deixaram de atuar nesse segmento. O que até para os que ficaram, de alguma forma, foi um certo alívio, né, pelo risco, porque, na verdade, eles não eram profissionais treinados para aquilo especificamente, era para outro tipo de coisa, né, eles faziam outro tipo de operação, isso era uma coisa incidental, diferente do eletricista, ou técnico, né, os técnicos da parte elétrica, que são treinados e só fazem isso, é bem mais seguro, né. De qualquer forma, tendo essa situação, acontecendo isso, você detectando isso, tem direito adicional de periculosidade. E aí vieram as duas novas modalidades, que não tinham antes, né? Quando eu comecei a advogar, etc., não existiam, elas passaram a ter um tempo para cá. E vamos falar primeiro. Também esqueci de uma, radiação ionizante, né? Também tem duas portarias aqui do Ministério do Trabalho, antigo, né? A radiação ionizante, as substâncias radioativas, eles são considerados perigosos, né? Por exemplo, quem for trabalhar fazendo manutenção em uma máquina de radioterapia, ou de alguma forma com manuseio de equipamento que contenha elementos radioativos, isótopos, etc., vai também ter direito à periculosidade. Aqui no Brasil, são situações mais restritas, né, porque a gente usa pouco, nós quase não temos uso de energia nuclear, o que a gente usa mais são realmente para exames clínicos, né, nos diversos segmentos que utilizam, ou tratamentos também, às vezes para câncer, etc., né? Aí se você tem normalmente você tem as pastilhas radioativas que ficam na máquina para fazer isso, mas fora isso, por exemplo, nós não temos muitas usinas nucleares, por exemplo, Estados Unidos, né, Europa, tal, que usam bastante, que é uma energia limpa, né? Muito mal falada, mas é uma energia muito limpa e que causa, por incrível que pareça, né, menos impacto do que, por exemplo, você construir uma hidrelétrica ou uma termoelétrica. E atualmente elas estão muito mais seguras do que antes. Os acidentes que tiveram no passado, né, decorreram de algumas questões aí de falha humana e falta de manutenção adequada, principalmente Chernobyl e Fukushima, que não teve praxe. Fukushima, o grande problema dela foi não ter previsto um terremoto daquela magnitude, causando aquele tipo de problema. Não que tanto que a usina era segura, que diante da proporção do desastre, os reflexos foram menores do que se não fosse uma usina muito bem feita. Pois é, mas isso não importa, isso aqui, né, não é nosso assunto aqui, apenas um comentário. E aí a função de vigilante, né? Vocês podem ver que a lei que estipulou isso, ela é de 2012, né, 12.740. Então,
ele tem que exercer atividade nos termos da Lei 7.102, que fala sobre a vigilância. Então, por exemplo, demais denominações, vigia, porteiro, segurança ou profissional, que não exerçam as atribuições da lei colocada ali, né, da lei que regula, que enquadra também o vigilante, como, ou seja, a vigilância armada, né, aquele vigilante típico que a gente conhece, não, por exemplo, um porteiro que controla acesso, né, tipo, existe uma distinção muito grande. O vigilante, ele faz a vigilância armada, né, e tem um curso próprio, tem toda uma série de referências, né, tem uma empresa própria para isso, tem um controle pela Polícia Federal, etc. Então, não basta você dizer, não, era vigia, era porteiro, era segurança. Não. Precisa ser vigilante, né? Aquele que está assim enquadrado como a Lei 7.102 de 83 define, né? Uma segurança privada que normalmente está exposto mais a risco, por justamente está preparada, né? A gente vê lá, por exemplo, o cara que anda no carro forte, o cara que faz a segurança pessoal de autoridades, etc., né? Então, ou de pessoas físicas também. Ou seja, esta pessoa que anda armada, que fez o curso de vigilante, que está vinculada a uma empresa de vigilância devidamente registrada, tem direito à periculosidade. Eu trouxe aqui apenas para efeito didático, né, a norma regulamentadora 16, para ver que no anexo 3 foi inserido, né, vejam, ó, só para a gente ver, para vocês verem, ó, tá vendo? Foi uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, antigo, não tem mais, né, de 2013, que regulou. E aí vem lá, né, coloca lá, as atividades e operações que impliquem exposição dos profissionais de segurança pessoal patrimonial a roubos, outras espécies de violência física, são consideradas perigosas. Então, por exemplo, o cara que faz transporte de valores, né? Transporte de dinheiro, precisa de numerário, né? Que é uma coisa que está diminuindo também. Embora não terminou, nós temos muito dinheiro físico rodando por aí, né? Muita gente paga em dinheiro. A maioria das pessoas hoje, de alguma forma ou de outra, acaba aderindo, né? Não estou falando que é regra geral, mas estou apenas uma observação que vocês mesmos podem empiricamente pensar. Estão fazendo as suas transações via cartão de débito, cartão de crédito, né? Pix. Então, o que acontece? Diminui um pouco o volume de dinheiro vivo circulando, mas ainda tem muito, né? Esses profissionais ficam expostos, podem transportar valores, ouro, prata, diamantes, né? Eles fazem o transporte disso. O cara está em risco à vida, porque pode sofrer uma violência física, é evidente, né? Também, todos os empregados das empresas prestadoras de serviços nas atividades de segurança privada ou que integram o Serviço Orgânico de Segurança Privada, devidamente registrados e autorizados pelo Ministério da Justiça. É o que eu falei, só que as empresas que são reguladas, né, prestam serviço de segurança, são registradas no Ministério e tal, essas empresas contratam segurança, fazem os seus cursos, etc., esses têm direito, porque eles se expõem ao risco, né? Eles vão fazer uma segurança, por exemplo, patrimonial de um banco, então fica lá o vigilante armado, né, fazendo ali, faz a ronda, ou à noite, ele fica, às vezes tem aqueles que depois que fecha a agência ficam lá dentro, fazendo a ronda, né, cuidando de tudo, tem aqueles que cuidam, por exemplo, do transporte de numerário para os bancos 24 horas. Então, é fácil a gente visualizar, este profissional, né? Ou aqueles que vão fazer segurança patrimonial em estações de metrô, ferrovias, porto, né? Todos esses estão enquadrados na periculosidade. E aqui, depois quem tiver curiosidade, ó, tem toda a descrição da vigilância patrimonial, segurança de eventos, transportes públicos, ambiental e florestal, valores, escolta armada, segurança pessoal, todos os exemplos que nós demos aqui, que de alguma forma se enquadra lá. E aí, o mais recente, que é a norma regulamentadora 16, no anexo 5, que é a atividade de motocicleta, né? Isso era uma reivindicação antiga dos motofretistas, que hoje são uma realidade no Brasil. Se isso é bom ou ruim, né, esse tipo de prestação de serviço é uma outra coisa, mas eles são, evidentemente, sujeitos a risco, né? Ou seja, aquele que faz o transporte de qualquer tipo de coisa, documentos, equipamentos pequenos, evidentemente, né, através do motofrete, né, da motocicleta,
em vias públicas é uma atividade considerada perigosa, dado... São vários os elementos que levaram eles a essa reivindicação e conclusão. É o risco inerente ao próprio sistema de trânsito nosso, né? O excesso de veículos, o excesso de imprudência, né? E vários outros aí que podem... E outra coisa, a exposição que o motofretista está sempre exposto. Aqui não vamos entrar na questão, né, da imprudência ou não, na forma que eles conduzem, que é outro aspecto. O detalhe é perigoso, a não ser que ele, por exemplo, utilize a motocicleta para o percurso da residência e do trabalho para a residência. E simplesmente ele não faz nenhum serviço com a motocicleta. Ele simplesmente pega a motocicleta e vai para o serviço, e do serviço volta para casa. É o meio de transporte dele, como seria um carro, como seria, né, uma bicicleta. Também aqueles veículos que não necessitem de emplacamento. São aquelas, lembra aquelas hipóteses, aquelas motos pequenas, abaixo de 50 cilindradas, né? Se você utiliza a motocicleta ou motonete em local privado, tipo, você fica rodando o estacionamento com ela, o estacionamento interno. Ou que ele usa de uma forma muito fortuita, tipo, uma vez por mês, ele às vezes precisa pegar a moto e levar um documento lá na sede da empresa, para filial, sei lá. Então, absoluto e fortuito, né? Então, aí não dá enquadramento. Ele tem que ser realmente o trabalho dele do dia a dia. Tipo, ele é o courrier lá da empresa, começa de manhã, o cara já distribui para ele vários, você tem que levar isso na filial tal, isso aqui tem que levar no setor tal, isso aqui tem que levar lá em São Vicente, isso aqui lá em Cubatão, e o cara vai lá e pá, entrega e volta, né? E a partir disso ele cumpre uma jornada de trabalho que é considerada perigosa ou periculosa. Também terá direito ao adicional de periculosidade. E aí, gente, então nós vimos aí as várias hipóteses e, com base nisso, a gente pode pensar algumas coisas. Primeiro, qual é a base de cálculo do adicional de periculosidade? É uma base de cálculo que é mais interessante para o empregado, via de regra, do que o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade nós vimos, 10% no grau mínimo, 20% no grau médio, 40% no grau máximo, calculado sobre o salário mínimo. Então, nós temos uma limitação, não só do percentual, quanto do valor em si, porque isso só vai receber sobre o salário mínimo. E, normalmente, as funções que nós temos aqui hoje em dia, né, dentro do Brasil, né, uma boa parte delas tem o salário, lógico, não é muito superior, mas mesmo os salários de ingresso são superiores ao salário mínimo. Então, normalmente, o adicional de insalubridade, de periculosidade vai ser maior que o de insalubridade, porque o adicional de periculosidade ele é calculado sobre o salário base. Então, se você ganhar lá R$3.000, você vai ganhar R$900. Ou seja, se você ganhar um adicional de insalubridade no grau máximo, você vai ganhar 400 e pouco. Quer dizer, então, sempre vai dar mais a periculosidade. A não ser na hipótese da pessoa receber o salário mínimo, aí sim, o adicional de salubridade no grau máximo seria maior do que a periculosidade. Isso seria uma exceção, né? Volto a dizer, na prática, o que a gente vê é que boa parte das categorias profissionais recebem valores superiores ao salário mínimo, né? Lógico, se eu não... Peraí, tem uma pergunta aqui, só um instantinho. O pessoal da bicicleta ainda não. Você pode ver que a NR, vamos voltar aqui. Quer ver, tem uma pergunta da Rebeca, é importante. Ela perguntou ao pessoal que trabalha de bicicleta, principalmente entregador, né, por exemplo, que fazem esse tipo de serviço. O serviço é para atividades em motocicleta, tá? Então ainda não tá regulado a situação do pessoal da bicicleta. E a grande questão da periculosidade e insalubridade, como eu falei, a gente não aplica analogia. O enquadramento tem que estar previsto lá na NR. Se não tiver lá, não tem direito. O que há é que já existem acordos e convenções coletivas estendendo esta situação para, por exemplo, o pessoal que faz também motofrete de bicicleta. É motofrete não, mas faz o frete de bicicleta. Oi, Ronaldo, pode falar. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo. Com relação ao que o senhor falou aí da bicicleta, é o mesmo caso quando acontece numa portaria, trabalhar o vigilante e o porteiro lado a lado, mesmo o vigilante desarmado, ele vai ganhar periculosidade e o porteiro não. Exatamente. Então, os dois estão expostos, mas aí não tem o questão da enquadramento no categoria. NR.
É, Isso. exatamente, Ronaldo, você percebeu bem, mesmo nessa hipótese do vigilante estar desarmado, como ele está vinculado, ele tem os requisitos necessários. Ele está exposto, está vinculado a uma empresa de segurança registrada, tem o curso de vigilante, mas, por exemplo, lá ele não está trabalhando armado. O outro que não está, que é só o porteiro que faz o controle, embora eles trabalhem lado a lado, ele não vai ser enquadrado, não tem como. Tem a vedação que não dá para fazer enquadramento por analogia. Você tem que ter a previsão expressa ali na NR. Por isso que eu falo, alguns sindicatos, não é incomum você ver nessas situações que são paralelas e semelhantes, eles inserirem em acordos, eu já vi acordos e convenções coletivas em alguns outros estados, em que, por exemplo, dependendo do tipo de atividade do porteiro, a qual ele está exposta, eles dão direito a um adicional de periculosidade. Mas aí ele é previsto no acordo coletivo, não porque a lei determina, porque as partes lá negociaram, tiveram as contrapartidas e ficou previsto lá. Se no acordo coletivo subsequente não vier, ele já perde o direito e acabou. Né? Então, é uma coisa que precisa... Por isso que as normas regulamentadoras, elas são, eu não sei com que frequência, tinha lá, eu lembro que acho que era cada 1 ano e meio, 2, eu não lembro bem, eles fazem reuniões periódicas dessa equipe multidisciplinar, ela envolve vários elementos, tanto da sociedade civil quanto do próprio corpo técnico do Ministério do Trabalho, e onde eles reavaliam e às vezes inserem novas profissões, ou novos agentes, patogentes para insalubridade e periculosidade, ergonomia também, por exemplo, a ergonomia vive mudando, né? Então tem lá uma série de exigências, eles vão revendo isso, tá bom? Aí, gente, só para a gente então, ter bem fixado, igual à insalubridade, isso daqui também é uma verba de caráter salarial, ela é calculada somente sobre o salário base. Então, se o cara ganhar adicional por exemplo, salário base mais uma gratificação de função, a periculosidade ela incide para a base de cálculo somente no salário base. Acontece que ela é uma verba salarial. Então, quando você adquire o direito à periculosidade, ela gera reflexo em todas as outras verbas. Então, no seu 13º, nas suas férias, no teu aviso prévio, no teu FGTS. E se você vir, por exemplo, a ganhar horários extras, também, porque daí a base de cálculo teria que ser o salário base mais o adicional de periculosidade, né? como base remuneratória para o cálculo da hora extra. Então, quando ela é deferida, ela, embora calculada somente sobre o salário base, ela reflete em todas as outras verbas, né? Ela reflete em todo o resto que você tiver. Ela tá 13º, quando for pagar, se pega o salário base mais a periculosidade, soma-se os dois, vamos lá, 3.000 mais 900, aí você soma os dois e dá, né? Você ganha 10 mil reais, ganhou 3 mil de periculosidade, 13 mil vai ser o 13º, né? Aviso prévio, a mesma coisa. Então, toda a verba de natureza salarial, ela repristina, ela dá reflexo, né? Ela gera incidências nos demais títulos. E essa aí não seria diferente. O único detalhe que a gente sempre tem que prestar atenção é que a periculosidade, por uma característica própria, do próprio artigo, né, dali da CLT, é previsto o cálculo, a base de cálculo dela é sempre o salário base, né? O que às vezes gera, evidentemente, alguma insatisfação, porque tem pessoas que os componentes que somam o salário dela tornam a remuneração dela interessante. Então, tem o salário base, mas ele tem uma gratificação de função, tem um adicional de quebra de caixa, ele tem um adicional de turno, tem mais. Então, aí vai somando tudo, fica um valor até que legal. Aí, na hora de pôr periculosidade, é só um salário básico que às vezes não é tão alto. De maneira que a lei, nesse aspecto aí, é a mesma desde quando foi criada, né, lá, a CLT lá atrás, talvez merecesse algum reparo, mas não importa. O que é importante é a gente então ter essa noção. E aí, com base nisso, a gente pode passar para o nosso próximo tema. Eu até fiz observação aqui, ó, gente, né, no nosso material está 30% do seu salário, sem acréscimos de gratificações, prêmios ou participação nos lucros, né, para você entender, fixar bem que é sobre o salário base. Nós vamos falar sobre a jornada de trabalho e de que maneira você vai investigar se essa pessoa tem direito a horas extras ou não, né? A gente sabe, vocês já tiveram aula lá com o professor Celso de jornada de trabalho, né? E que nós temos, qualquer pessoa que faça uma jornada extraordinária, passa horas extras,
esta hora extra, ela vale mais 50% do valor da hora normal, no mínimo. No mínimo. Então, uma das coisas que dá bastante trabalho, às vezes, né, para você que vai fazer uma reclamação trabalhista, é, por exemplo, identificar a questão da jornada de trabalho. Ela demanda uma investigação mais profunda. A gente já vai ver aqui, né? Porque existem algumas exceções, existem situações pontuais que você precisa investigar. Então, vamos imaginar, né, na prática, o que você vai fazer. Em primeiro lugar, a coisa mais importante para você fazer é verificar qual é a jornada máxima dele. Né? Vamos lembrar, vamos lá da aula do professor Celso. A jornada máxima do empregado comum, porque tem categorias que têm jornadas reduzidas, mas a regra geral, né, de trabalhador comum, a jornada ela é de 220 horas mensais, 44 horas semanais, 8 horas diárias. Há possibilidade de flutuação nisso aí, a gente já vai falar. Então, esse é o termo máximo. Tem categorias que têm jornada menor, né? Tem jornada de 180 horas mensais, 36 semanais, 6 horas diárias. Outros que têm 4 horas diárias, 120 mensais. Então, depende muito aí, né? Você precisa ver, primeira coisa, você vai olhar onde se enquadra esse empregado. Ah, ele é uma função normal, ele era um recepcionista de um hotel, então jornada de 8 horas, tranquilo, tá? Já sei que 8 horas, ele faz 8 horas por dia, 44 na semana, 220 mensais. Beleza, então já defini isso aqui. Aí, qual é a segunda pergunta? Vou ver com ele. Bom, você tinha contrato lá de trabalho? Tinha. Lá tinha alguma previsão de compensação de jornada, ou horário diferente, ou um horário reduzido? Porque, às vezes, tem categorias ou empresas que contratam, embora a pessoa tenha jornada prevista de 8 horas, legalmente, às vezes o contrato é de jornada menor. Às vezes são jornadas de 7 horas diárias, às vezes são jornadas com só 40 horas semanais. Depende, porque às vezes também depende lá do horário de funcionamento da empresa e demanda, eles fazem um contrato menor, até com um salário menor. Então, é importante você tentar também obter essa informação do seu cliente. Bom, você vê que não, que ele tem lá a jornada de 8 horas. Porque assim, gente, a jornada de trabalho, ela é considerada extra sempre após o limite da jornada máxima. E a jornada máxima, ela pode ser legal, que é essa que eu expliquei para vocês, né, que está na lei. Então, é jornada de 8 horas, 44 semanais, 220 mensais, ou jornada diária de 6 horas, 36 semanais, 180 mensais. Se for assim, basta olhar o que diz a lei. Ou pode ser um limite contratual menor ou convencional, ou seja, decorrente de um acordo ou convenção coletiva. Às vezes tem acordos coletivos em que a determinada categoria profissional obtém o direito de ter uma jornada máxima, por exemplo, semanal de 40 horas. Embora a jornada diária seja de 8, aí, por exemplo, eu não poderia trabalhar o sábado, né? Se ele trabalhar 5 dias durante a semana, 8 horas, ele já teria as 40 horas, não trabalharia no sábado. Então, essas informações você tem que obter. Você sempre vai ter que pesquisar na categoria profissional dele, por exemplo, você vê lá, o cara trabalha, por exemplo, que não deu exemplo, foi de recepções de hotel. O cara trabalha em recepções de hotel, vou lá no sindicato dos empregados em hotéis, bares, restaurantes, né, de Santos, e vou baixar o acordo ou a convenção coletiva dele. Eu vou ler lá. Tem alguma característica, alguma coisa que deu uma jornada especial ali? Ah, não tem, mas tem uma hora extra mais cara. Em vez de 50%, é 70%, 80%. Opa, então é uma informação importante também que eu tenho que guardar ali. E aí depois você vai aprofundando a investigação. Né? Você vai perguntar para ele, mas o senhor falava que trabalhava mais horas por dia? Não, eu trabalhava em vez de 8, trabalhava 9. Bom, outra questão importante é verificar se esse empregado não tinha 2 métodos de compensação de jornada. Compensação típica ou banco de horas. Porque, havendo essas hipóteses, compensação de jornada semanal ou compensação, por exemplo, a gente tem aquela hipótese, às vezes, do pessoal da construção civil, né? Às vezes eles trabalham 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta para não trabalhar o sábado. Dá as 44 horas semanais, 220 mensais, mas durante 4 dias da semana eles trabalham 9 horas. 9 é mais que 8, em tese daria uma hora extra, mas aí tem um acordo de compensação, onde ele compensa o sábado. Ele deixa de trabalhar sábado e trabalha 4 horas a mais durante a semana. A chamada semana inglesa, né, que o pessoal apelida aí, não sei muito bem o porquê,
mas tem esse apelido, chama semana em inglês, onde o cara folga o sábado e domingo, mas ele já acrescentou horas ali na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Né? Então, é um sistema de compensação de jornada. É válido? Isso é válido, faz lá o acordo individual, não tem problema. Ou banco de horas. Banco de horas pode ser instituído mediante acordo individual escrito ou coletivo, depois com duração maior, né? Os bancos de horas individuais têm uma duração menor. E aí você precisa saber, porque se ele tiver banco de horas, aí você precisa conferir nos controles de jornada dele com os olerites se houve a compensação a tempo. Então, vamos imaginar que a empresa tem 180 dias para compensar aquelas horas extras. Não compensou nas 180 dias, tem que pagar como extra. Isso muitas vezes acontece. Os caras vão acumulando, né? E aí, quando chega lá na ponta, os caras dão uma de migué, dão uma compensadinha só de uma parte, fica faltando o resto e não paga as horas extras. Né? Isso eu já vi acontecer mais de uma vez. Então, só que dá trabalho, isso nós temos que investigar, tem que olhar. E hoje em dia, muitas empresas, mesmo médias, acabam usando o banco de horas, né? Como um método até de gerenciar melhor a jornada e, às vezes, evitar o encarecimento da folha, porque o banco de horas aqui, né, gente, isso não é minha matéria, isso é uma coisa que o Dr. Celso comentou com vocês, mas muitas vezes ele é um pouco injusto no sistema compensatório, porque se a jornada de trabalho extraordinária é maior em valor, no mínimo 50% que a jornada normal, a compensação, uma hora extra prestada para uma hora extra usufruída posteriormente, né, é no mínimo matematicamente injusta, né? Mas, enfim, isso daí não tem nada a ver. O que importa é a gente enxergar isso. Mas muitas empresas não usam banco de horas, né? Porque dá trabalho, tem que ter uma assessoria, tem que ter um registro informatizado de ponto para poder bater tudo e dar certinho, se não ficar, né? Tem que ter uma folha de pagamento aí muito organizada. Então, você tem que investigar isso. Então, vocês vejam que a gente teve bastante cuidado, né? Nós vimos jornada máxima, vimos se a jornada máxima dele pode ser menor por força de acordo com a empresa, acordo ou convenção ou dissídio coletivo. E ainda, se não for isso, a gente precisa ver, temos um acordo de compensação de jornada de trabalho, ou seja, você embora trabalhe mais horas num dia durante a semana, você compensa no outro para justamente, às vezes, não trabalhar o final de semana, né, ou coisa semelhante. Então, essas informações também são muito válidas, tem que perceber. E uma outra informação também que é relevante, você vai ter que conversar com o seu cliente para perguntar para ele, por exemplo, se ele também usufruía dos intervalos de forma regular. Então, vamos imaginar na jornada normal, de 8 horas, no mínimo, você tem direito a 1 hora de descanso, né? Quais são as questões que podem envolver e podem ser temas de discussão com relação ao intervalo. Se você usufruir um intervalo menor que 1 hora, bem, a não ser que haja até metade dele dá para você negociar em acordo coletivo, mas se não houver nada disso, você tem direito ao adicional de horas extras daquele período. Então, se você tinha lá direito a 1 hora de descanso, de acordo com o seu contrato, né, e você usufruía só 15 minutos, e 45 minutos de adicional de horas extras. Por que só adicional? Porque a hora em si já está paga, né? A hora de intervalo está incluída na conta. Então, o pessoal acabou aduzindo que o intervalo já estando pago dentro do conceito de salário mensal, isso, né, você teria a diferença aí das horas extras. Então, você tendo tanto excesso de jornada na entrada ou na saída, ou não cumprimento do intervalo, você tem direito a horas extras, né? Normalmente, onde é que a gente observa que são os problemas mais recorrentes? É na saída, né? Na saída. Lógico, às vezes tem alguma na entrada também, que às vezes o cara tem que entrar antes e bate depois bate não, né? Anota depois do horário e tal, mas isso não é tão comum quanto a saída. Por que a saída? A saída é um problema. Porque quando você começa o trabalho, tudo bem, você começou, né? Tá lá fazendo e tal. E às vezes, lamentavelmente, né? O que isso às vezes gera, é um grande problema aqui, né? No Brasil, a gente tem essa tendência a não cumprir o que é combinado, ou seja, cumprir o que o contrato prevê, né? Uma tendência, não sei por que, isso é cultural, né? Então, o que acontece? O cara chega lá,
Porque se o cara é contratado para trabalhar 8 horas, e a partir da 8ª hora é hora extra, o certo é o empregador pagar, mas os caras sempre, é que eu falo, né? E começa aquelas, principalmente em empresas grandes, né? Começa aqueles departamentos, tem os gerentes, os caras querem aparecer que o departamento deles não dá custo, tal, não sei o quê. O que que eles fazem? Chega para o sujeito e fala assim, ó, fulano, tá dando teu horário, vai lá, anota a sua saída no relógio e volta para trabalhar até terminar aqui, nós temos que acabar. E às vezes o cara fica lá mais 2, 3 horas, né? Alguns podem dizer, mas pô, o cara tem que colaborar, né? Tá sem emprego. Isso não tem nada a ver. Ele foi contratado para uma coisa e o extraordinário está previsto na lei. Se ele pratica o extraordinário, ele tem que receber. Ou faz um banco de horas para ele. Também nem isso o cara quer fazer banco de horas. Né? Nem banco de horas a empresa às vezes faz. Então, o que acontece? As questões que são mais recorrentes são essas. O cara chega lá e diz, olha, a gente tinha que assinalar a saída e voltava para trabalhar. Muitas vezes aconteceu isso, porque a gerência não queria que aparecesse horas extras, nem tipo de compensação posterior, nada. E às vezes até com banco de horas os caras fazem isso. Já havia acontecer, né? Não é regra. A maior parte das empresas age corretamente, mas estou falando que tem isso, né? Tem isso. E às vezes em lugares também que, por exemplo, são menores, né? E o controle de jornada às vezes não é tão modernizado, porque vejam, como é que é o controle de horário? Em regra, ele é atualmente, né? A maior parte dele é eletrônico, né? Com cartão e identificação biométrica, né? Você põe lá seu dedão, seu dedo aqui, né? Você chega lá, por exemplo, lá no Santa Cecília, ali na entrada, ali do lado das cantinas, ali, né? Do lado da academia, ali naquela porta, né? Aquela porta menor, ali, quando você entra por ali, você passou a catraca, no lado esquerdo está a cantina, né? Só que quase de frente, assim, antes quando você está entrando, tem um relógio de ponto ali, se vocês notarem. Quem toma café aqui naquela lanchonetezinha ali, logo na entrada ali, né? Do lado da academia, atrás ali tem um relógio de ponto do funcionário. Se você prestar atenção, muitos funcionários entram lá, né? Pega lá o pessoal lá da secretaria, lavando, a Tânia, etc. Elas entram, elas vão ali do lado, elas passam o cartão e põem o dedo em identificação biométrica, né? E a pessoa entra lá. Então, é um controle de jornada da empresa. É um controle que ele é totalmente auditado pelo Ministério do Trabalho, esse tipo de relógio, né? E não dá, às vezes, até para você fazer alteração, é um negócio bem complicado para evitar justamente fraude, né? Para que ninguém entre lá no computador, coloque lá, saiu mais tarde, o cara vai lá e remenda lá porque saiu mais cedo. Não tem como. Né? Aparece isso daí, deixa rastros, então daria para identificar eventualmente se houvesse fraude. Existem outros sistemas, né? Por exemplo, que a pessoa anota uma folha de ponto. Tem lá um caderno, a pessoa anota o horário de entrada e saída. Normalmente em condomínios, lugares menores, é assim, né? É uma empresa de uma pessoa só, duas, faz uma anotação. Um empregado doméstico, só faz anotação. Né? Você não vai comprar um relógio eletrônico de ponto para você ter uma empregada lá em casa. Não tem nem sentido isso, né? Faz anotação manual. Também tem valor, né? Isso também, por exemplo, gera situações interessantes, né? Então, porque tanto a anotação física, né, manual, quanto a eletrônica, né? Existia antigamente também alguns lugares ainda tem, né? Raro às vezes você vê, mas tem aqueles relógios antigos que você colocava um cartão e fazia assim e imprimia lá o horário, né? Isso já não tem uso mais. Só quem, como empresa antiga aí que ainda tem isso daí, sei lá se existe ainda usando. Mas qual que é a pergunta que você tem que fazer para o teu cliente? O horário que você anota era o horário que você cumpria? Era. Então, pronto. Se tiver diferença de hora extra, está no cartão. Se disser que não era, que ele tinha que anotar e continuar, né? Ou, por exemplo, o cara fala assim, lá no condomínio a gente era obrigado a anotar só o horário contratual. Então, eu anotava lá todo dia, das 22 às 7 da manhã, das 22 às 5, e assinava do lado. Quando acontece isso, por exemplo, se você tiver um controle de jornada em que o horário é totalmente invariável, das 8 às 12, das 14 às 18, das 8 às 12, 14 às 18, das 8 às 12, 14 às 18, todo dia, de segunda a sexta-feira é esse horário. A gente tem um apelido para isso daí, e virou um termo técnico, que está inclusive numa súmula, chama-se controle de jornada britânico, que é britânico pela própria ideia da pontualidade britânica, né? Então, porque é impossível o cara entrar todo dia às 8, sair exatamente ao meio-dia, voltar exatamente às 14 e sair exatamente às 18. É evidente que os horários são quebrados, né? Você está fazendo alguma coisa, você chegou,
7h48, saiu 18h02, né? Qualquer controle de jornada, você olha lá, nunca é exato. Lógico, tem gente que chega bem perto, mas não tem como fazer exatamente preciso o horário. Tanto que o próprio Tribunal Superior do Trabalho e depois a própria lei prevê uma tolerância de 5 minutos entre entrada e saída e não ser considerado extra, porque é o tempo que você demora, às vezes, para ir lá no ponto. Às vezes você tem uma indústria, tem a catraca para todo mundo sair e registrar a saída. Pô, tem a parte mecânica disso, né? Você faz o registro, passa na catraca, quer dizer, demora. Tem lá, demora uns 30 segundos, 20, então demora. Então, né, natural que tem essa variação. Então, se o controle de jornada for britânico, isso nos interessa por quê? Inverte-se o ônus da prova. Na medida que o controle de jornada britânico nunca expressa a jornada efetivamente cumprida, passa a ser da empresa a prova que aquela jornada foi cumprida. Ao contrário, um controle de jornada que não é britânico, que anota tudo, que tem lá variação de entrada, saída, tem apontamento de horas extras, pagamento de horas extras, para o juiz ele tem muita credibilidade. Ele fala, puxa, isso aqui tem possibilidade de ser verdadeiro. O reclamante que me prove que isso aí não serve, porque está aqui anotado hora extra, está pagamento de hora extra, né? Como é que vai dizer que não marcava certo? Para mim, isso aqui está certo. Então, ele vai ter que se convencer muito que aquilo lá não está certo, né? Agora, se a anotação for britânica, isso daí, gente, é engraçado. Se vocês forem olhar nos condomínios de vocês lá, todos os controles de jornada são assim, né? O cara entra de manhã, entra às 7, sai às 11, volta ao meio-dia, sai às 17, tudo igual. O que é errado, o certo é você marcar os quebrados, né? Que não custa nada. É porque o pessoal não quer que marque quebrado, porque senão depois o cara lá na contabilidade tem que lançar manualmente isso daí, né? Num controle e tal, dá um trabalho do cão, e o cara acaba não fazendo. O ideal, onde é possível, né, a pessoa já ter o controle. Hoje o relógio de ponto já não está tão caro e é o melhor método, mais eficiente que tem esse, mas enfim. Então, essas características que eu passei aqui para vocês é que a gente vai observar para concluir se a parte tem ou não direito à hora extra. Vocês viram quanta coisa, né? Então, perdão. Uma outra coisa importante que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: o adicional de horas extras. Isso aqui eu queria falar também, que acabei ficou meio en passant e preciso ser detalhado. O adicional de horas extras é de no mínimo 50%. Está previsto na Constituição Federal e na própria CLT, né, no 59 da CLT. Então, é no mínimo 50%. Ocorre que muitas categorias, a gente falou dos condomínios, um exemplo, hotéis, bares, restaurantes, o pessoal do comércio, eles têm percentuais diferentes. O pessoal dos metalúrgicos, né, eles têm percentuais diferentes. Às vezes a hora extra é 70%, 80%, 85%. E como é que eu provo isso? Isso que é importante. Você prova isso sempre juntando o acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo, onde está previsto esse adicional. O juiz ele não vai deferir se você simplesmente disser, para a categoria profissional dele, o adicional é de 60%, para as primeiras 2 horas e de 80% para a segunda em diante. Aí o juiz falou, tá, tudo bem. Onde é que está previsto aí? Né? Aí você tem que ir lá juntar o acordo da convenção coletiva. Hoje é muito fácil você obter esse documento. No passado, era um inferno. Primeiro, porque era tudo físico, você precisava dar xerox, né? Os mais jovens aí, que pouco lidam com isso, ou vão lidar, né? Não sabem o inferno que era isso. Você tinha que ir lá no sindicato, às vezes, pedir a cópia. Os caras cobravam por isso, né? Por exemplo, se você pegar uma cópia de dissídio coletivo, era R$30. Era uma nota, né? Nos anos, até o final dos anos 90, no meio dos anos 90, você tinha que autenticar o diabo do negócio, porque se não fosse autenticado, a justiça não aceitava como documento. Né? Burocracia estúpida, tipicamente nossa aqui. Uma briga longa para que nós pudéssemos juntar essas peças e o próprio advogado declarar autêntica. Porque, gente, assim, eu junto um acordo coletivo, eu digo que ele é autêntico, que ele corresponde à cópia. Se a parte vê que ele não é autêntico, ela vai impugnar. Ela fala, não, mas o acordo não é esse aqui. Pronto, o juiz já vai, opa, para tudo. Aí vamos ver o que está acontecendo, né? Vou dizer para vocês, desde quando
implementaram isso, foi acho que por uma das reformas do CPC, acho que foi em 95, eu nunca peguei um caso que eu tivesse que dizer que o documento não era aquele. Nunca peguei. Né? Então, graças a Deus, hoje é mais fácil. Hoje você entra no site do sindicato, a maioria dos sites dos sindicatos tem. E mesmo os sindicatos que não disponibilizam no site, você entra no Ministério do Trabalho, tem lá um item que chama mediador, lá, que é deles, onde ficam registrados esses acordos coletivos. Você baixa lá, faz pesquisa para o CNPJ da empresa ou do sindicato, você acha. Dá um pouco de trabalho, né? É mais fácil entrar no site do sindicato. Por exemplo, se você entrar no site do sindicato, do pessoal de condomínio, provavelmente vai ter lá as convenções coletivas, você baixa. Né? Você entra no patronal, também tem. Então, isso é um documento que é fácil de obter hoje. Já foi difícil no passado e é fácil. E é essencial. Se você está pleiteando isso, né, você tem que juntar. Se você não juntar, o juiz vai dar hora extra? Vai dar, só que ele não vai dar no percentual que você quer. Né? Às vezes, o percentual é bem maior, você acaba ganhando 50%, poder ganhar 80%, por exemplo. Dá uma bela diferença, né? Mês a mês, imagina esse acumulado, o quanto não vai dar lá. E aí, gente, tem mais uma informação aqui que depois eu vou, com o tempo, quando a gente puder fazê-lo, nós vamos fazer uma aula de cálculos, onde eu vou explicar apenas os conceitos básicos. Ninguém vai fazendo conta, mas, por exemplo, como é que se calcula hora extra, como é que se calcula, né, o reflexo e tal. Existe um reflexo das horas extras, que ele é importante, e que eu vou descrevê-lo aqui. Depois nós vamos, com o tempo, fazer uma aula só sobre valoração e cálculos e tal, mas que é o reflexo das horas extras nos chamados descansos semanais remunerados. Então, só para vocês entenderem. Um adicional de periculosidade, ele vai gerar reflexos aonde? No 13º, nas férias, no fundo de garantia, se ele for mandado embora sem justa causa no aviso prévio, na multa de 40% do fundo, e se tiverem outras verbas, por exemplo, a própria hora extra, ele vai servir de base de cálculo dela. Então, são esses os reflexos. A hora extra, ela é calculada sobre a remuneração, né? Se a gente fosse fazer um cálculo, não se preocupe aqui em querer, né? Não estou entendendo muito, isso é só para é só para ilustrar, nós vamos fazer uma aula sobre isso. Mas, por exemplo, eu quero apurar o valor de uma hora qualquer, eu pego o valor do salário mensal dele e divido por 220. Aí eu tenho o valor do salário hora desse empregado. Né? Se fosse 2.200, tá? Dividido por 220, o salário hora dele seria R$10. Então, uma hora extra dele, como é acrescida de 50%, ela custa R$15. Perfeito? Não vamos nos antecipar, não vou fazer aula de cálculos com vocês, só para dar a ideia. Vamos adiante. No meu salário mensal, no salário que eu recebo por mês, estão incluídos o quê? Os dias que eu trabalho e os dias e intervalos que eu não trabalho. Então, está tudo incluído lá. O dia que eu trabalho e a parte que eu não trabalho, especialmente os descansos, né? Por exemplo, eu trabalho de segunda a sábado, tá? Um exemplo. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado com uma jornada menor, eu trabalho de segunda a sexta, mas o domingo eu não trabalho. E mesmo assim eu recebo o domingo. Ele está incluído, está embutido no salário mensal. Já na hora, quando eu calculo as horas extras, eu estou calculando só a hora prestada. Nessa hora não está incluído o descanso semanal. Aí eu tenho que fazer um cálculo para fazer a incidência. Por exemplo, o empregado que é aurista puro, aquele que só ganha por hora, que aqui no Brasil é uma modalidade pouco usada. Professores, por exemplo, têm isso, algumas outras categorias, mas a maior parte do pessoal tem um contrato de salário mensal, né? É uma tradição nossa aqui. Não estou falando que não existe, estou falando que tem menos incidência. Quem ganha salário horas, quem é um horista puro, ele já tem o reflexo do descanso semanal ali, aparece no holerite dele. E quando você calcula por hora, que é o caso aqui do exemplo, você tem que calcular o reflexo do descanso semanal da hora extra, porque não está incluído ali. Né? A grosso modo, você divide pelo número de dias úteis e multiplica pelo número de descansos semanais. Né? Então, você teria uma proporção de 5 por 25, aproximadamente 20%. Então, se você tiver direito a R$30 de horas extras, você vai ter lá direito a R$6 de reflexo. Em regra, não é exato, porque tem mês que você tem 5 domingos, tem mês que você tem 4, tem mês que tem, né? Aí tem um feriado, fica 6, então aí depende muito da variação mensal. Tem mês de fevereiro, tem 28 ou 29 dias, então tudo isso traz influências, né, na base de cálculo. Mas, em regra, você precisa enxergar. Né? Se o cara lá vai ganhar mais ou menos R$1.000 de horas extras por mês,
pela sua tese, ele vai ganhar mais ou menos de reflexo adicional, de reflexo no descanso semanal, R$ 200. É evidente que a conta não é essa. A conta vai dar 210 e alguma coisa, 198,30, sei lá, cada mês vai dar alguma coisa, né? É apenas para vocês vislumbrarem. As horas extras, elas também refletem no 13º, nas férias, no aviso prévio, se tiver rescisão, no fundo de garantia, na multa de 40% do fundo. Na maior parte dessas verbas, por exemplo, para obtenção do 13º salário, como é que eu calculo isso, né? A gente vai calcular pela média física dos 12 meses. Para as férias, a mesma coisa. 13º, a mesma coisa. E no FGTS, a incidência é mensal. No mês X, deu R$ 1.000 de horas extras, 8%, R$ 80 de FGTS, né? Volto a dizer, não tenho preocupação nesse momento, é só para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer uma aula com vocês mais para frente só sobre isso. A gente vai olhar ponto a ponto as regrinhas de cálculo, quais são as proporções, quando eu calculo um mês inteiro ou meio, com 13º férias, mais de 15 dias, menos de 15 dias, aí isso eu passo para vocês, a gente faz uma aula sobre isso. Agora, o importante é somente compreender que tem um reflexo a mais, no descanso semanal. Por que eu não calculo o reflexo do descanso semanal na verba adicional de periculosidade, por exemplo? A adição de periculosidade é calculado sobre o salário mensal. No salário mensal já estão incluídos os dias que você trabalha e os descansos semanais. Então, eu não calculo sobre o descanso semanal, não tem reflexo na periculosidade. É um reflexo típico dessas verbas que são calculadas por hora, como adicional noturno e o adicional ou as horas extras em si. Tá? Então, é importante essa informação, porque quando formos fazer a nossa inicial, nós vamos ver que eu vou resolver junto com vocês, né? A gente vai incluir nas horas extras um reflexo a mais, uma coisa a mais, né? Então, a gente vai ter um elemento a mais ali que servirá de base para o cálculo futuro. E aí, gente? Deu para entender aí as duas hipóteses, né? São matérias, lógico, essa parte de direito material aí já foi explicada pelo professor Celso. A gente está aqui fazendo apenas, então, somente uma análise dos aspectos práticos de como você identifica o que você vai calcular, né? Não é muito fácil. A gente tem uma questão que eu já deixei aqui no material, nós não vamos resolvê-la hoje, só essa aqui, ó. Depois a gente vai olhar aqui, tem as regrinhas, né? Mas a gente vai deixar para resolver na próxima aula, tá? Onde nós vamos ter uma pessoa que vai ter direito à periculosidade e o direito a horas extras. E a gente vai acumular os dois pedidos na mesma ação. Professor. Oi, pois não. Uma dúvida, por exemplo, quando o empregado pleiteia por hora extra, né, que ele fez, por exemplo, de segunda a sexta, mas o domingo a gente sabe que ele recebe, é remunerado sem que a pessoa cumpra a jornada, né? Isso pode ser, digamos assim, como se fosse para compensar, né? O domingo você recebe sem trabalhar, então, digamos que abater no cálculo final ou não? Não, você não abate no cálculo final. As horas extras, você tem a jornada e tem direito ao descanso. O descanso ele é garantido por lei. Se você trabalhar, por exemplo, no descanso, você vai receber ele de forma dobrada. Aí não é nem hora, aí não calcula como extra em si, mas assim como dobra, né? Os domingos e feriados trabalhados não compensados são devidos em dobro. Então você recebe o dia trabalhado em dobro. Agora, se você trabalha de segunda a sexta e faz hora extra, ela só pode ser compensada em duas situações. Você tem um acordo de compensação de horas. Então, por exemplo, eu excedo a jornada, aquele exemplo que eu dei no começo. Você trabalha de segunda a quinta, 9 horas por dia, em tese seria hora extra, né? E na sexta você trabalha 8 e mais um trabalho sábado e domingo. Então, você não estoura a jornada semanal, que é de 44 horas. Você trabalhou mais e compensou para não trabalhar no sábado. Ou você tem um banco de horas e você compensa lá na ponta. São as únicas ideias de você compensar as horas. Senão elas são devidas e o não trabalho no domingo, ele é um direito do empregado previsto por lei, né? Ou às vezes tem categorias que às vezes a pessoa não folga todo domingo, há uma alternativa, há escalas, mas ele tem que ter uma folga semanal pelo menos, senão ele vai receber isso aí em dobro.
Fora o perigo de autuação se prolongar durante muito tempo, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, através de fiscalização, pode autuar a empresa. Ok? Entendi. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. E aí, gente, mais dúvidas? Tranquilo? Então é o seguinte, gente, olha, a gente está com noção boa de periculosidade, boa de horas extras. Volto a dizer, nós vamos depois, futuramente, oportunamente, né, fazer uma aula só sobre cálculos. Não que a gente vai ficar fazendo conta, mas eu vou dar o conceito. Como eu calculo o adicional de periculosidade, como eu calculo o adicional de salubridade. A gente já até sabe, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, aí como eu calculo uma proporção de 13º salário, uma proporção de férias, a gente vai pontuar isso e tem uma rescisão, né? Com mais de um ano, com menos de um ano, o que o trabalhador tem por direito, tem isso, tem aquilo. Então, você vai ter uma visão global sobre isso, né? A gente vai fazer uma aula específica, fiquem tranquilos. Então, na próxima aula... por favor, coloquem já seu nome e RA aqui no chat, quem não pôs ainda, eu vi que bastante gente já pôs, mas quem não pôs, como tem 42 pessoas aqui, vamos colocando aí. Na próxima aula, qual que vai ser a ideia? Nós vamos desenvolver juntos também a petição inicial, e aí nós vamos ver que os pedidos, um gera reflexo no outro, sendo que um deles vai ter um pedido a mais, que é o reflexo no descanso semanal, que serão das horas extras. Então, a gente vai ver que são pedidos que estarão interligados, mas que não são exatamente iguais em termos de reflexo. A periculosidade vai gerar uma coisa e as horas extras uma outra, Sendo que, por exemplo, a hora extra ela não reflete na periculosidade. A periculosidade, sim, é que serve de base de cálculo para a hora extra. E a gente viu também que a periculosidade não vai ter o reflexo no descanso semanal pelos motivos que nós já expusemos a vocês aí. Tá? Realmente, o direito do trabalho nessa parte, ele se torna às vezes um pouco complexo. E ó que eu nem comentei aqui, né, porque senão a gente ficaria com uma aula muito maçante, mas apenas para a gente encerrar e já ter isso em mente, o problema da jornada noturna. A hora noturna, por exemplo, é o verdadeiro martírio para advogado ou advogado trabalhista. Porque, por uma questão legal, a hora noturna, no relógio, ela tem um valor menor do que efetivamente consta, né? Tanto que, por exemplo, das 22 às 5, que é considerada a jornada noturna, ela é uma jornada noturna reduzida, porque das 22 às 5, o trabalhador cumpre 7 horas de trabalho, mas conta-se 8. Né? Então, isso gera muito problema, às vezes. Hoje não, porque quem tem ponto eletrônico, pelo menos, não tem esse problema. O ponto eletrônico, ele já calcula a proporção da hora noturna reduzida e aplica. Porque, por exemplo, quando você trabalha em hora noturna, por exemplo, você trabalhou um pedaço noturno, né? Tipo, trabalhou das 22, um pedaço, vamos imaginar que a pessoa entra às 18 e pega um pedaço do horário noturno, das 22, 23 às 24 horas, por exemplo. Então, das 22 às 24, ele trabalhou 2 horas no relógio, mas você não vai contar 2 horas. Na verdade, você vai contar como se tivesse trabalhado mais, porque a hora dele vale menos. Né? Uma hora normal tem 60 minutos. Uma hora noturna tem 52,50 minutos. Não me digam por que fizeram isso, que é para arredondar para chegar no final, lá na ponta, dá 8 horas. Né? Você trabalha 7, mas conta 8. Ou seja, dá uma confusão desgraçada. Então, muitas vezes a diferença de horas extras ali acontece. É ali que, principalmente em empresa que não tem, por exemplo, ponto eletrônico, nem faz um controle de jornada via, por exemplo, você teria que planilhar isso no Excel com uma fórmula específica para converter, lembrando, né, que as horas são contadas em unidade de 60, e, por exemplo, se você for usar uma calculadora comum, a sua calculadora calcula em unidade de 100. Então, você vai ter que fazer uma conversão, né? Porque senão você vai errar também do mesmo jeito. Ou seja, a hora noturna reduzida é um grande problema. Mas isso nós vamos explicar com mais detalhamento. Não sei se o professor Celso teve a oportunidade de comentar com vocês sobre isso, né? Mas na parte prática, quando eu for falar principalmente de cálculos, aí a gente dá exemplos e vê os problemas. Por exemplo, você pega a jornada 12 por 36, você vai ver que tem nas 12 horas, na verdade, quem pega o período noturno trabalha 13. Então, tem uma série de elementos ali que você precisa observar com cuidado, porque às vezes pode gerar um excesso ali, você pode ter uma tese interessante ali para desenvolver. Tranquilo aí, gente? Todo mundo colocou nome e número aqui? Deixa eu ver, acho que a maioria pôs. Não, já está tudo. O pessoal aqui já que no começo também tinha posto. Quem entrou aqui no começo já colocou, tá tranquilo. Deixa
eu ver se tem alguma pergunta a mais, não. Então tá bom, gente, olha, nossa aulinha que foi boa hoje, por mais de 1 hora, a gente conversando aqui, bem produtiva. Obrigado pela audiência de vocês aí, gente. Até semana que vem, bom final de semana, boa aula com o professor Carlos Forlini, aproveitem para fazer um lanchinho aí, no intervalo. E aí semana que vem a gente se encontra. E no próximo sábado a gente resolve essa questão aí, tá? Quem ainda não pôs o nome vai pondo, quem já pôs pode ir saindo aí, eu só vou ficar mais um pouquinho, o segundo para o pessoal pôr o nome aqui. Tá bom? Bom final de semana, gente. Obrigado, viu, professor? Um abraço. Tchau, Vanderlei. Um abraço. Até logo. Obrigado, Tchau, obrigado, Ronaldo. querido. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.